todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Olha aí, já estamos ao vivo. Que bom ter você por aqui. Começando mais uma live. Bora tomar um café? Bora bater um papo sobre crescimento, sobre desenvolvimento? Para você que recebeu essa live aí, para você que ainda não me conhece, tá passando na timeline. Eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal. E sim, esta é mais uma live de desenvolvimento pessoal e hoje vamos falar sobre 7 segredos da liderança e empreendedorismo. Isso mesmo, 7 segredos da liderança e empreendedorismo. Nós vamos falar um pouquinho de cada. Vou falar aqui para você como que você faz para usar isso no seu desenvolvimento pessoal e eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito massa, muito top e vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Você pode falar assim, mas eu não sou empreendedor ainda, eu não sou líder. Será? Será mesmo que você não é um líder? Será mesmo que você não é um empreendedor? A gente vai falar sobre isso na live, fica aí até o final, porque o 7º segredo é o que vai fazer toda a diferença na sua vida, é o que tem feito a diferença na minha vida. Deixa eu compartilhar aqui com os meus contatos, compartilhe também com alguém que você considera importante, para que essas pessoas possam estar aqui hoje com a gente na live. Vai lá, compartilha essa live com as pessoas que você considera importante aí e gostaria que essas pessoas estivessem aqui na nossa live e bora pra cima, começando mais um dia, começando mais uma live, trazendo um conteúdo super top aqui para poder ajudar você a sair da zona de conforto e começar a ter resultados. Bora pra cima, mais um dia, feriadão, né? Feriadão, mas nós estamos aqui produzindo, certeza, é hora de fazer acontecer, é hora da mudança, é hora da transformação. Bora lá? Bora pra cima? Começando então mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Prepara o seu café, prepara o seu papel, prepara a sua caneta, porque nós vamos hoje falar sobre 7 segredos da liderança e também do empreendedorismo. Vou trazer um conteúdo muito massa, muito top para você. Tá preparado? Tá preparada? Se estiver preparado, já coloca aquele foguetinho aí para decolar, que nós vamos embarcar agora num conteúdo muito massa, num conteúdo muito top, que vai despertar você, tanto na sua liderança, quanto na parte do empreendedorismo. Isso mesmo. Vamos definir o que é liderança para a gente começar a falar sobre isso? Liderança é o processo de influenciar, de orientar, de motivar indivíduos ou grupos para alcançar metas ou objetivos específicos. Envolve a capacidade de inspirar, guiar e direcionar os outros, muitas vezes através de ações, exemplos e comunicação eficaz. A liderança não se limita apenas a cargo de autoridade ou posições de poder, e pode ser demonstrada em diversos contextos, como no local de trabalho, nas organizações sem fins lucrativos, comunidades e situações do dia a dia. Então, muitas vezes... Oi, Rita, bom dia, seja bem-vinda. Muitas vezes eu entendo, eu acho que eu não exerço uma certa liderança, ou eu não me considero um líder, eu não me considero uma líder, porque eu não recebi esse título, eu não recebi esse cargo. E se eu ficar esperando um título, um cargo, alguém me rotular como um líder para eu começar a desenvolver alguma coisa, eu não vou conseguir começar a desenvolver nada. Por quê? Porque a liderança é algo natural. Então, em alguns momentos nós somos líderes, em alguns momentos as pessoas nos colocam como líderes. Por exemplo, no seu trabalho, às vezes tem hierarquia e alguém é um líder por hierarquia. Mas você pode se tornar um líder dentro daquilo que você faz, com as habilidades, com os dons, com os talentos que você tem, com aquilo que você estudou, com aquilo que você aprendeu e com aquilo que você desenvolveu. E aí você começa a se destacar e você orienta outras pessoas, você ensina outras pessoas. Então, automaticamente, dentro daquilo que você está fazendo, você não é um líder por cargo, você não é um líder por título, mas você é um líder por autoridade, por aquilo que você faz e por se destacar, por estar na frente, por puxar as pessoas, por incentivar as pessoas pelas suas ações, pelas suas atitudes. E aí você demonstra essa capacidade que você tem de liderança. Às vezes você é um líder dentro de casa,
às vezes você é um líder no grupo de amigos, às vezes você é um líder lá na igreja que você participa, às vezes você é um líder dentro da sua família, porque você corre atrás das coisas, você chama todo mundo, reúne todo mundo e você acaba exercendo essa liderança de forma nata, né? Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os segredos da liderança e também do empreendedorismo. A gente vai misturar as duas coisas, a gente não vai aprofundar em cada uma delas, mas eu quero que você entenda que é importante você despertar a liderança e também o empreendedorismo para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. E todos nós, tá? Todos nós podemos desenvolver a nossa capacidade de liderança. Todos nós podemos exercer essa liderança e também todos nós podemos investir no empreendedorismo ou despertar o empreendedor que existe dentro de nós. E a gente vai falar sobre isso, vai ser bem legal. Então, tá liberado aí para você poder participar junto comigo aqui. Então, essa é a definição de liderança, né? O processo de influenciar, de orientar, de motivar os indivíduos ou até mesmo um grupo para poder alcançar os seus objetivos específicos. Então, em determinados momentos, você vai se tornar um líder. Em determinadas situações, você vai se destacar. Pode ser que você esteja buscando um cargo de liderança, pode ser que você goste disso, mas em determinados momentos vai ser necessário, vai ser importante que você lidere, que você comande, porque nem sempre você vai ter alguém para tomar as iniciativas, nem sempre vai ter alguém para poder fazer as coisas por você ou para poder orientar o que tem que fazer. Em alguns momentos você vai ser essa referência. Em alguns momentos você vai ser essa pessoa que vai ter que direcionar outras pessoas. Seja na sua casa, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja onde for. Você precisa entender sobre isso. Cada um de nós somos líderes. Cada um de nós somos líderes. Você é líder. Cada um de nós somos. Madeira Lascada, bom dia, sejam bem-vindos. Cada um de nós é. E em algum momento da nossa vida nós vamos ter que exercer essa liderança e também essa capacidade que nós temos de empreender, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas existem pontos importantes dentro da liderança e eu quero falar algumas coisas para você aqui. Alguns pontos importantes dentro do papel, né, que desempenha o líder, ou quando o líder se destaca, ou muitas vezes quando ele não exerce a sua liderança. Né? Mas quando ele exerce a sua liderança, o que acontece? Acontece a motivação e o engajamento. Por quê? Líderes eficazes, eles inspiram e motivam as suas equipes, as pessoas que estão à sua volta, a sua família, seja quem for, aumentando o comprometimento e a produtividade daquelas pessoas. Então, muitas vezes, não existe um cargo de liderança dentro do seu trabalho, mas você vê que as pessoas ali estão precisando de um incentivo, elas precisam se enganjar dentro do que elas fazem, porque elas trabalhando mais e melhor, elas sendo mais produtivas, elas também vão te ajudar, porque muitas vezes quando as pessoas não são produtivas, elas acabam sobrecarregando outras pessoas. E aí o que você precisa fazer? Você precisa exercer o papel ali de alguém que motiva aquelas pessoas, de alguém que engaja aquelas pessoas e inspire elas a aumentar o seu comprometimento com aquilo que elas estão fazendo. Automaticamente elas serão mais produtivas. Você que está aqui na live, fala para mim, a pessoa produtiva, quem é produtivo, trabalha mais ou trabalha menos? Coloca aqui nos comentários para eu saber qual que é a sua opinião. Quem é produtivo, trabalha mais ou trabalha menos? O que você acha? Fala para mim aí. Coloca aí nos comentários para mim. Você acha que a pessoa produtiva trabalha mais ou trabalha menos? Pois é. Vamos lá, enquanto você deixa aí no seu comentário, segundo ponto é a tomada de decisão. Né? Líderes são frequentemente responsáveis por tomar decisões críticas que afetam sua equipe ou a sua organização ou até mesmo o meio que ela trabalha. Então o líder tem essa capacidade de tomar decisões e de assumir os riscos pelas decisões tomadas. O líder, ele não se importa se ele vai errar, ele não se importa com o que vai acontecer, se vai ter algum tipo de consequência ou não. O que o líder faz? Ele toma as decisões que são necessárias e que ele julga melhor para a equipe, para o andamento das coisas. Tá? Sobre
quem é mais produtivo, se ele trabalha menos ou se ele trabalha mais, quem é produtivo sempre vai trabalhar menos. Por quê? Porque quem é produtivo trabalha com inteligência. Ele é consciente com as coisas que ele faz. Então ele vai trabalhar menos. Por quê? Porque ele vai trabalhar de forma mais inteligente, de forma mais eficiente. Ele vai usar meios, ele vai ter caminhos para que tudo que ele for fazer seja produtivo. Então, ser produtivo não significa que eu tenho que trabalhar mais. Ser produtivo significa que eu tenho que trabalhar com inteligência. E provavelmente isso vai fazer com que eu trabalhe menos, mas trabalhe de forma consciente, de forma produtiva, que o meu trabalho renda, que o meu trabalho tenha resultados naquilo que eu estou fazendo. Então, ser produtivo não significa que você tem que estar sempre atarefado, cheio de coisa para poder fazer, que você não tem tempo para nada. Não, aliás, se você não tiver tempo para nada, para fazer as coisas que você gosta, você não está sendo produtivo. Você só está enchendo a sua agenda, você só está criando um monte de coisa ou tendo que resolver um monte de problemas e não está sendo de fato produtivo. Porque quando você é produtivo, você consegue trabalhar de forma mais inteligente, você consegue organizar o seu tempo e dar conta de todos os compromissos que você tem. Então, às vezes, você estar com a agenda cheia não é sinônimo de produtividade, mas sim, de repente, de uma desorganização dentro das coisas que você está fazendo e alguma coisa está consumindo o seu tempo e às vezes você se sente produtivo pela quantidade de coisas que você está fazendo, mas você, de fato, não está sendo produtivo, porque você não está trabalhando de forma inteligente. Oi, Cíntia, boa tarde para você aí na Espanha. Seja muito bem-vinda. Bora falar hoje sobre liderança e empreendedorismo. Bora lá. Então, qual que é mais uma importância aí de você desenvolver essa liderança, né? É a criação da cultura organizacional. Isso nós estamos falando aqui um pouco da própria empresa, do próprio empreendedorismo, né? Líderes moldam a cultura de uma organização e estabelecem os valores e comportamentos que orientam o trabalho e as interações. Então, toda empresa, ela tem uma cultura, ela tem missão, visão, valores e propósito. Todas as empresas precisam ter isso, precisa ter uma visão definida do que elas querem. E os funcionários da empresa precisam ter essa visão também do que a empresa quer e de onde a empresa vai chegar. Quando você é um líder dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, você precisa passar isso, você precisa organizar essa cultura organizacional e as pessoas precisam sentir isso, as pessoas precisam entender qual é a cultura da empresa, para onde a empresa está indo, qual que é a missão que a empresa tem, qual que é a visão que a empresa tem, quais são os valores que a empresa tem e qual que é o propósito dela, o porquê nós estamos fazendo aquilo, por que nós estamos produzindo isso. Não é só pelo salário, tem um propósito envolvido, tem algo envolvido aqui e nós precisamos ter essa cultura, nós precisamos entender o porquê nós estamos fazendo aquilo, o porquê nós estamos produzindo determinados produtos, o porquê nós estamos vendendo determinados produtos, porque nós temos uma missão, nós temos uma visão, nós temos os nossos valores, nós temos o nosso propósito e estamos caminhando na direção de tudo isso. Quando você entende o que a empresa faz e você pega esses pontos e traz para a sua vida, porque a empresa pegou o que uma pessoa precisa, você começa a mergulhar num processo de desenvolvimento pessoal e nada te segura. Quando você entende que você precisa ter uma missão, ter uma visão, ter valores e ter um propósito, você começa a caminhar, as coisas começam a acontecer, porque você sabe o que você precisa para a sua vida. Dentro da empresa não é diferente, como um líder não é diferente, você precisa transmitir isso, as pessoas precisam entender o que elas precisam fazer e por que elas precisam fazer aquilo. E aí você começa a criar essa cultura organizacional e as pessoas se envolvem naquele propósito e elas são produtivas ao ponto de dar resultado naquilo que elas estão fazendo. Outro ponto importante aqui é o desenvolvimento de talentos. Líderes ajudam no desenvolvimento de habilidades e no crescimento profissional da sua equipe. O líder não fica escondendo. Aquilo que ele sabe, ele transmite para a sua equipe. Aquilo que ele sabe, ele compartilha com outras pessoas. Aí você pode falar assim, mas eu vou ensinar outras pessoas aquilo que eu sei e daqui a pouco a pessoa vai pegar o meu cargo. Eu conheço várias pessoas que fazem isso. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na aviação e algumas pessoas, elas retinham conhecimento.
Na companhia aérea que eu trabalhava, várias pessoas retinham o conhecimento que elas tinham. Sabe por quê? Porque elas tinham medo que as pessoas fossem aprender e iam tomar o lugar dela. Mas por quê? Porque elas não se garantiam naquilo que elas faziam. Elas não faziam um trabalho excepcional. Elas simplesmente cumpriam o horário. Elas simplesmente faziam aquilo que elas eram mandadas fazer, aquilo que elas eram escaladas para fazer. Quando eu entrei nesse local, e começou a chegar pessoas novas, aquilo que eu já estava aprendendo, eu compartilhava com as outras pessoas. E não tinha medo disso. E várias pessoas chegavam e falavam assim, olha, não faz isso não, porque daqui a pouco a pessoa vai tomar o seu lugar. Eu não tinha medo em alguém tomar o meu lugar, porque eu me garantia naquilo que eu fazia. Eu sabia o que eu estava fazendo, e se eu tivesse mais pessoas capacitadas no mesmo local que eu estava trabalhando, ia ser melhor. Eu ia trabalhar menos, porque muitas vezes eu tinha que fazer o trabalho de outras pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, porque ninguém ensinava. No entanto, que eu me tornei multiplicador, eu me tornei tutor dentro do que eu estava fazendo, porque eu gostava de ensinar aquilo que eu já estava aprendendo. E aí eu vi que eu podia aprender antes e ensinar as pessoas. E é uma coisa que me satisfazia, porque quanto melhor fosse o desempenho das pessoas, mais produtivo era o local e mais tempo a gente tinha para fazer outras coisas. No entanto, que sobrava às vezes tempo dentro do que a gente fazia, porque a gente criou uma cultura e a gente começou a desenvolver novos talentos. E até hoje tem pessoas lá, tem até pessoas que se tornaram supervisores dentro onde estavam, que aprenderam comigo passo a passo do que tinha que fazer. E eu fico muito feliz nisso, em saber que a pessoa cresceu e que ela desenvolveu. Hoje eu não estou lá, mas as pessoas que ficaram lá estão se destacando porque elas aprenderam e aprenderam a fazer bem feito. Então até hoje elas estão sendo produtivas. Então não retenha o seu conhecimento naquilo que você faz. Ajude outras pessoas, ensine outras pessoas, desenvolva novos talentos. Exerça essa liderança que existe dentro de você, que existe em cada um de nós. Outra coisa que o líder faz é resolução de conflito. Líderes são frequentemente encarregados de lidar com conflitos e problemas dentro das suas equipes. Não fuja de problema, tá? Talvez você não seja um líder de várias pessoas, mas talvez você seja o próprio líder dentro do seu local de trabalho. Talvez você trabalhe sozinho, mas você é um líder aí. E aí tem um monte de problemas dentro do teu local de trabalho que você tem que resolver. Talvez você é até o patrão, e é o funcionário, e é o líder, e é tudo aí. Talvez você faça tudo. Você tem que resolver os problemas. Não tem como você transferir a responsabilidade. Aliás, você não tem ninguém para transferir essa responsabilidade. Você tem que assumir essa liderança. Você é a pessoa responsável pelo seu empreendimento. Você é a pessoa responsável pelo seu negócio. Não dá para você desanimar por qualquer coisa. Você tem que persistir. É com o tempo que as coisas vão acontecendo. Você se torna cada vez mais uma referência se você continuar resolvendo os conflitos que vão aparecer, e eles não vão parar. Todos os dias aí no trabalho que você desenvolve, seja junto com outras pessoas ou seja sozinho, vai ter problemas. E você vai ter que lidar com todos os problemas. Quando tem outras pessoas envolvidas, vai ter problemas. Vai ter problemas. E você vai ter que aprender a lidar com todas essas situações. Você vai ter que aprender a lidar com todos esses problemas. Porque tem uma liderança nata dentro de você. Você é líder onde você estiver. Talvez você não se sinta hoje um líder. Talvez você não se sinta hoje uma líder. Mas você tem que desenvolver essa liderança porque ela está enraizada dentro de você. E você vai ter que aflorar isso. Porque se você não fizer acontecer, se você não assumir essa responsabilidade, esse governo, as coisas não vão acontecer. Está sobre você. A decisão, ela sempre vai ser sua. Então o líder tem essa capacidade de resolução de conflitos. Vamos falar um pouquinho sobre o que é um empreendedorismo? O tema da live hoje é 7 segredos da liderança e empreendedorismo. Nós definimos a liderança e trouxemos a importância da liderança. Vamos falar agora sobre empreendedorismo. O que é empreendedorismo? É o processo de identificar oportunidades. Não, peraí, você não entendeu. Ou você não anotou ainda, mas você vai anotar. Empreendedorismo é o processo de identificar oportunidades, criar e desenvolver novos empreendimentos, geralmente com o objetivo de criar valor econômico, financeiro, social e cultural. Os empreendedores são inovadores que estão dispostos a assumir riscos, mobilizar recursos
e enfrentar desafios para transformar ideias em realidade. O empreendedorismo pode se manifestar em diversas formas, desde a criação de startups até a inovação dentro de empresas estabelecidas. Então, empreendedorismo é isso. Você ser um empreendedor é você identificar oportunidades ou criar e desenvolver novos empreendimentos com o objetivo de financeiro, econômico, social, cultural, seja o que for. E o empreendedor é um inovador, ele sempre está buscando ideias novas, coisas novas. Então, talvez hoje você não se sinta um empreendedor. Talvez hoje você esteja na CLT, talvez você esteja hoje no funcionalismo público. Não sei qual que é a sua realidade hoje, qual que é onde você está inserido. Catsilane, bom dia. Não sei onde você está inserido hoje, qual que é o meio que você está inserido hoje. Mas o que eu quero dizer? Que tanto a liderança quanto o empreendedorismo está dentro de nós, de cada um de nós. Talvez você não se sinta hoje um empreendedor, talvez você não se sinta hoje um líder. Talvez você não tenha essa visão ainda. É justamente por isso que eu estou fazendo essa live, para a gente mostrar aqui esses segredos da liderança e do empreendedorismo para que você possa se identificar. Identificando, você comece a trabalhar nisso. Você comece a exercer isso. Por quê? Porque o empreendedor, ele consegue identificar oportunidades. Talvez você está reclamando que você não tenha oportunidade. Talvez você está reclamando que as coisas não acontecem para você. Talvez você fique reclamando que você queria mudar de vida, mudar sua história, e aí você não vê as coisas que estão acontecendo ao seu redor, e você precisa entender as oportunidades. O empreendedor, ele identifica essas oportunidades e ele aproveita essas oportunidades para criar novas ideias, para criar novos negócios. Eu não estou dizendo aqui que você é obrigado a criar um negócio e ficar naquele negócio para o resto da vida. Mas o empreendedor, ele identifica as oportunidades, ele cria ali os negócios em cima das oportunidades porque ele tem os objetivos dele. Seja esse objetivo econômico, seja esse objetivo social, cultural, seja o que for. Mas ele vê a oportunidade e ele aproveita essa oportunidade para poder criar um empreendimento, nem que ele tenha que vender esse empreendimento depois e faturar em cima, ou ele tem que faturar com o lucro dentro daquele empreendimento. Mas existe também importâncias em cima disso. Por quê? O empreendedor, ele gera novos empregos e ele gera riquezas. O empreendedor gera novos empregos e gera riqueza. Os empreendedores frequentemente são responsáveis pela criação de novos empregos e pelo crescimento econômico. Se você for olhar a nível de Brasil hoje, quantos pequenos negócios, quantos empreendedores começaram os seus negócios e estão sobrevivendo. A pandemia veio aí e mostrou muito isso. As pessoas foram mandadas embora do seu emprego formal e muitos começaram a empreender, começaram a criar novos negócios. No entanto, que tem pessoas que começaram do zero e faturaram milhões de reais, e se estivessem lá na CLT, no lugar onde elas estavam, elas não teriam feito nada. Eu, na pandemia, comecei a empreender através dos livros, a editora que eu abri, a empresa que eu abri para treinamento. São coisas que eu não imaginava que eu tinha, mas eu precisei ser pressionado, ser mandado embora, para poder entender todo esse meio e hoje conseguir ajudar pessoas dentro daquilo que eu gosto de fazer. Então, quando você começa a ver as oportunidades, você começa a aproveitar. Hoje eu ajudo empresas, empreendedores. Ontem mesmo estava no treinamento numa empresa com funcionários, trabalhando o processo de mudança de mentalidade, de como os funcionários venderem mais, porque a empresa quer lucro. A empresa quer vender mais e os funcionários precisam estar preparados. Hoje eu ajudo empreendedores a criar novas ideias dentro do seu negócio. Eu ajudo pessoas a conseguirem novos clientes para aquilo que elas estão fazendo. Mas eu tenho que estar aprendendo também. Eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar desenvolvendo isso. Mas quando você vê a oportunidade, você começa a criar algumas coisas. O empreendedor, ele é responsável pela inovação. O que está vindo de novo é porque alguém está pensando em criar coisas para facilitar a vida das pessoas. Os empreendedores impulsionam a inovação, criando novos produtos, serviços, soluções e melhoram a vida das pessoas. Sempre que você identificar um problema,
você pode criar alguma coisa para resolver aquele problema. Quando você entra aí hoje num aplicativo como a Amazon, a Shopee, que você encontra vários utensílios lá, é porque alguém teve que pensar, alguém teve que criar alguma coisa ali para resolver o problema. Aí você olha e vê que tem produtos para vários tipos de coisas, mas tem oportunidades ainda. Sabia que tem bastante oportunidade, tem muitas coisas que ainda não foram criadas? E aí você entendendo a dor, você entendendo o que as pessoas precisam, você pode criar um produto, você pode criar um serviço, você pode criar uma oportunidade e se beneficiar em cima disso. Amanhã ou depois a tua empresa pode estar faturando milhões, você pode estar mudando a tua realidade e a realidade de muitas famílias, porque você vai precisar de muitos funcionários. Só que para isso você precisa abrir a sua mente, abrir a sua visão para as coisas que estão aí batendo à sua porta e querendo que alguém encontre para que possa despertar outras pessoas. O empreendedor, ele é responsável por essas inovações, ele impulsiona essas inovações. O empreendedor, ele é responsável pelo desenvolvimento de mercados e competitividade. O empreendedorismo estimula a concorrência, o que pode levar à melhoria de produtos e serviços em benefício dos consumidores. Geralmente, quando você está num lugar onde não tem concorrência, você paga mais caro. Por que você paga mais caro? Porque ninguém mais oferece ali. Quarta 2, bom dia. Ninguém mais oferece ali. É só ele. Então, se só tem uma pessoa no segmento, o preço vai ser mais elevado e as pessoas vão ter que pagar mais caro. Agora, quando tem concorrência, o que vai acontecer? Os preços tendem a baixar. Por que tende a baixar? Porque tem mais pessoas vendendo aquilo ali, eles precisam vender. E aí entra a questão da concorrência. Você vai comprar onde você encontrar um preço melhor e uma qualidade melhor daquele produto. Tem pessoas que vendem pelo preço, tem pessoas que vendem pela qualidade. Mas o empreendedor, ele sempre tem que estar atento a esse mercado, as oportunidades, a competitividade, o que ele pode fazer, como que ele pode gerar essa competitividade para que ele possa atrair o seu cliente, porque o empreendedor, ele quer que as pessoas comprem o produto dele. Só que muitas pessoas param no tempo. Eu não sei se você vende alguma coisa, se você já se sente um empreendedor, mas se você não vende ou não se sente um empreendedor, não se sente um líder, está na hora de você começar a despertar alguma coisa. Você nem precisa sair do seu trabalho. Você precisa pensar em possibilidades e oportunidades. Qual que é a dor que as pessoas que estão ali na sua região têm? O que não tem ainda ali na sua cidade, no seu bairro, na sua vila, não sei. O que ainda não tem? O que você sente falta? O que as pessoas poderiam consumir ali naquele lugar? Que você poderia oferecer? E você não precisa sair do seu trabalho. Você pode criar um empreendimento, oferecer um serviço, oferecer um produto para as pessoas ali, para que elas possam se beneficiar e você também. Então você está vendo uma dor, você está vendo um problema que o local onde você mora tem e você está oferecendo uma solução. Automaticamente você vai fazer o quê? Você vai ser beneficiado com isso. Com o quê? Com lucro. Com lucro financeiro. Então você está trabalhando no seu trabalho lá que você faz e você está empreendendo de alguma forma. O empreendedor, ele tem essa capacidade do desenvolvimento de mercados e de competitividade também. Outra coisa é a resolução de problemas sociais. Os empreendedores sociais abordam desafio social e ambiental buscando soluções inovadoras. Tem todas essas questões. Tem o empoderamento e autonomia. O empreendedorismo oferece oportunidades para indivíduos se tornarem autossuficientes e realizarem as suas visões. Veja bem, dentro do que você faz hoje, dentro da função que você desenvolve, dentro de um trabalho, de uma CLT, de um concurso, alguma coisa, tem um teto. Um teto de ganho. Então, talvez a empresa que você trabalha tenha incentivos, né? Que quando vai passando o tempo, você vai recebendo uma bonificação, salário mais e tal. A não ser que você trabalhe com vendas, né? Geralmente quem trabalha com vendas são poucas as empresas que colocam um teto, porque se você colocar um teto para vendedor, você está matando ele. Mas quem trabalha com vendas tem essa facilidade, geralmente, de não ter um teto de ganho. Mas quando você trabalha ali, por exemplo, como concursado, como eu fui, como CLT, como eu fui, você tem um limite. Você tem todos os benefícios, seu salário pode ser muito bom, mas você não vai ganhar mais do que aquilo. Por quê? Tem um teto. Eles vão te pagar o máximo aquilo ali, as suas horas extras, tudo que você tiver ali, vai talvez aumentar um pouquinho, mas tem um teto. Quando você empreende, você não tem um teto, porque depende da tua produção, depende das tuas vendas, depende do teu negócio, dos serviços que você vai fechar. E aí, não tem limite, porque você pode escalar o crescimento da sua empresa. Você pode associar.
Você pode associar aquilo que você faz hoje dentro do mercado de trabalho, na CLT, num concurso público, alguma coisa, e você pode começar a empreender e você pode juntar os dois. Daqui a pouco você vai ver que o empreendedorismo vai trazer mais benefício do que o próprio emprego que você tem. E aí cabe a você ver o que faz sentido e como você vai investir. Ellen, bom dia. Como você vai investir, o que vai ser mais importante, o que vai ser melhor. Mas o empreendedorismo, né, ele empodera você, ele traz essa autonomia, ele oferece oportunidades para você se tornar autossuficiente e começar a realizar suas visões, seus sonhos, as coisas que você precisa. Quando você enxerga as oportunidades que tem onde você mora, qual que é a dor que de repente a cidade sente, qual que é o produto, qual que é o serviço de repente que não tem ali, e você começa a se destacar, você tem essa possibilidade de poder ter os benefícios financeiros em cima disso. Mas o que eu preciso? Quais são os segredos aqui para eu desenvolver essa liderança e também para eu desenvolver o empreendedorismo? O primeiro segredo para você é ter uma visão clara e inspiração sobre o que você quer. Você precisa desenvolver e comunicar essa visão clara, tanto para a sua equipe quanto para o seu negócio. O que você está buscando? O que você quer da sua vida? Para onde você quer ir? Qual que é o direcionamento que você está buscando? Eu gosto de falar sempre aqui nas lives, e para quem ainda não me conhece, primeira coisa, você precisa saber quem você é. Quem você é, qual é a sua identidade. Quando você sabe qual é a sua identidade, você já começa a definir quais são os seus objetivos, ou seja, você já começa a definir para onde você vai. Quando você sabe quem você é e sabe para onde você vai, fica mais fácil de você criar um planejamento para você seguir nesse caminho. Porque não é só ir. Não é só saber para onde eu vou. Eu vou encontrar nesse meio caminho problemas, adversidades, frustrações, tantas outras coisas. Porque saber onde eu vou não é o suficiente para alcançar os objetivos. Saber o que eu quero da vida não é o suficiente para eu poder alcançar aquilo que eu quero. Eu preciso de um plano de ação, eu preciso saber quais são os passos que eu tenho que dar para poder alcançar aqueles objetivos. Quando eu começo a caminhar na direção dos meus objetivos, seguindo o planejamento, criando metas e batendo essas metas, vai ficando tudo muito mais claro. Vai ficando tudo muito mais fácil. Então eu preciso ter uma visão clara das coisas que eu quero fazer, eu preciso buscar essa inspiração, eu preciso motivar as pessoas que estão ao meu lado, porque você não vai conseguir sozinho, tá? Sozinho você vai até uma certa altura, mas você vai precisar de pessoas, seja eles funcionários, sejam eles parte da sua equipe, sejam eles sócios, sejam eles parceiros, mas você vai precisar de pessoas. Para tudo que você vai fazer, você precisa de pessoas. Então quando você começa a caminhar, e seja no seu desenvolvimento pessoal também, tá? Se você está bem no que você faz hoje, se você não tem interesse de despertar uma liderança, se você não tem interesse em empreender, mas só quer o desenvolvimento pessoal, você vai precisar de pessoas. Pessoas que peguem da sua mão, pessoas que te incentivem, pessoas que estejam próximo de você, que sejam a sua rede de apoio, pessoas que realmente consigam ajudar você naquilo que você precisa. É um ponto bastante importante para a busca da melhoria sua como pessoa. O segundo segredo é o autoconhecimento e autenticidade. Eu fiz uma live ontem falando sobre o autoconhecimento. Tá bem explicadinho lá o que significa o autoconhecimento para o seu desenvolvimento pessoal. Mas o autoconhecimento, ele traz essa autenticidade, tá? Porque você sabe quem você é realmente, você sabe suas capacidades, você sabe suas limitações, você sabe as suas habilidades, né? E como você vai aplicar tudo isso para poder entrar nesse processo de desenvolvimento, seja da liderança, seja do empreendedorismo. Então, quando você busca isso, quando você investe no autoconhecimento, você sabe o que você pode fazer e como você pode fazer para as coisas começarem a acontecer. Então, esse é o segundo segredo, né? Conhecer e capacitar seus pontos fortes e reconhecer as áreas de melhoria, que é um processo de autoconhecimento. O terceiro segredo é a comunicação. Comunicação eficaz. Uma comunicação sólida. Saber ouvir, saber transmitir a sua mensagem. A mensagem clara, tem que ser inspiradora. As pessoas que estão à sua volta precisam entender isso. Se você lidera, se você tem um grupo de pessoas que te ouvem,
A sua comunicação tem que ser clara, tem que ser objetiva. Não adianta você falar difícil e as pessoas à sua volta não entenderem aquilo que você está falando. Você não vai conseguir motivar e nem direcionar as pessoas naquilo que você precisa. Porque a sua comunicação tem que ser clara. E você precisa também aprender a ouvir essas pessoas. Entender o que as pessoas precisam, entender qual que é a dor dessas pessoas e como você vai poder fazer para poder ajudar essas pessoas. Quando você exerce a liderança, quando você exerce o empreendedorismo na sua vida, você precisa saber ouvir e precisa saber se comunicar com as pessoas. Se você vende um produto, se você vende um serviço, você precisa saber se comunicar com o seu cliente. Você precisa entender o que o seu cliente precisa, mas falar para ele como você pode ajudar ele naquilo que ele precisa e convencer ele convencer ele que você é a pessoa certa para aquilo que ele está precisando. Automaticamente você vai aumentar suas vendas, vai aumentar o seu lucro. Ele precisa daquilo que você oferece. Quando você mostra que ele precisa daquilo que você oferece, automaticamente você converte isso em venda. Então a comunicação eficaz é um dos segredos para você desenvolver a liderança e para você desenvolver também esse processo do empreendedor que existe dentro de você. Qual que é o quarto segredo? O quarto segredo é a capacidade de tomar risco e também de inovar. Tá? Todos nós, seja na parte profissional ou seja na parte pessoal, o que você precisa? Você precisa assumir riscos. Você precisa assumir responsabilidades. Aliás, se você está buscando uma mudança, se você está buscando uma transformação, se você está buscando algo de melhoria na sua vida, você precisa investir no seu crescimento. Você precisa você precisa assumir a responsabilidade. Você precisa assumir os riscos, tá? E não tem problema se você errar. Não tem problema se você fracassar, porque errando, é fracassando que você vai entendendo o que não deu certo, o que você não deve fazer e ajustar essa rota, ajustar esse caminho, ajustar essa direção para que você possa conseguir seguir naquilo que realmente importa, naquilo que realmente você está buscando. Quanto mais você erra, mais perto de acertar você está, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, seja como um líder, seja como for. Assuma riscos, assuma responsabilidades. Busque fazer, busque ser, busque ir atrás daquilo que realmente importa para você, daquilo que realmente faz sentido. O quinto segredo é a construção de equipe e também de empatia. Você precisa de pessoas, você precisa começar a criar equipes, seja dentro do teu local de trabalho, seja dentro das coisas que você está fazendo, enfim, seja no que for, você precisa formar equipe, você precisa criar equipes. Você precisa de pessoas à sua volta. Você precisa de pessoas junto com você. Você não consegue escalar sozinho, você não consegue avançar sozinho. Pessoas são importantes na nossa vida, são muito importantes. Você precisa desenvolver essas pessoas para que elas possam facilitar o seu trabalho. Você precisa compartilhar e criar estratégia para você atrair e reter novos talentos, novas pessoas que estejam ali junto com você. Oi, Maria, bom dia. E ajudar essas pessoas a resolverem conflitos também, que é assim que vocês vão conseguir crescer junto. Crescer junto, não tem como. Não adianta você querer fazer tudo sozinho, porque você precisa de pessoas, você precisa de serviço, você precisa de fornecedor, você precisa de um chefe, você precisa... Não sei, seja o que for que você está buscando, vai envolver pessoas. Você precisa de pessoas, vai ter que aprender a se comunicar com elas, a gerenciar elas e estar junto com elas para que elas possam te beneficiar naquilo que você precisa e você também beneficiar elas naquilo que ela precisa ou elas precisam. O sexto segredo aqui é a resiliência e a gestão das adversidades. Você pode levar tanto para o lado pessoal quanto para o lado profissional, mas você vai ter que ser resiliente naquilo que você está fazendo. Se você empreende, então, você vai ter que ser resiliente. Sabe por quê? Quando você começa um empreendimento, poucas pessoas da sua família vão te apoiar. Quando você começa um empreendimento, poucos amigos vão ser os seus consumidores. Sim. Eu não sei se você teve essa experiência, até comenta comigo aqui, se você já teve essa experiência de abrir um negócio e contou com a família e os amigos e fala pra mim se deu certo. Fala pra mim se a família e os amigos foram ou consumiram ou compraram as coisas de você. Fala pra mim. Geralmente
não funciona assim. Se aconteceu com você, você é uma grande exceção. Pode investir naquilo que você está fazendo, porque se a tua família fez isso, ninguém te segura, tá? Você conseguiu trabalhar a sua família de uma forma que eles conseguem ver você como uma referência, seus amigos também. Mas você precisa ser o quê? Resiliente. O que é ser resiliente? É ter a capacidade de suportar as adversidades, de passar por cima dos problemas que você vai enfrentar. E no início não é fácil. 97% das empresas que abrem no Brasil não conseguem superar os 3 anos. Sobrevivem 3% só. Mas por quê? Porque muitas vezes não estudou, porque muitas vezes não foi resiliente, porque muitas vezes não soube investir, não soube procurar ajuda, não soube estruturar o seu negócio, muitas vezes não teve informação suficiente, muitas vezes desmotivou, muitas vezes não teve o ganho que estava esperando, muitas vezes encontrou uma série de desafios e não soube sair desses desafios. Às vezes quis, né, ir sozinho, sozinha. E aí o que acontece? Bate o desânimo, bate a primeira crise, não tem um suporte para poder se manter, e aí tem que fechar as portas. Tem que fechar. Mas quando você entende isso, quando você é resiliente, quando você sabe gerir as adversidades, quando você tem um fundo de emergência, quando você tem uma reserva, quando você tem toda uma estrutura, quando você tem alguém para poder te ajudar, quando você tem alguém para fazer você multiplicar os seus ganhos dentro daquele período e que você entende o que é uma coisa, o que é outra, você consegue passar por esse tempo, você consegue se consolidar e você consegue aumentar. Eu vejo várias pessoas que têm medo de expandir, tem medo de crescer dentro do seu negócio, tem medo de investir dentro do seu negócio para ter um retorno. Eu converso com várias pessoas, com vários empreendedores e vejo a mentalidade das pessoas muito cauterizada. Porque elas têm medo do novo, elas têm medo de novas oportunidades, elas têm medo de não dar conta, de crescer. E elas preferem ficar pequenininho, ganhando o suficiente para poder pagar as contas. E talvez nem o suficiente, porque tem que tirar de um mês para colocar no outro. Porque elas têm medo de inovar, elas têm medo de crescer, elas têm medo de fazer coisa nova, elas têm medo de mudar de local, elas têm medo de dar um próximo passo. E todas aquelas pessoas que têm essa capacidade de arriscar, de fazer a gestão das adversidades, de saber assumir os riscos, assumir as responsabilidades e saber do potencial que tem. Aliás, o importante é isso, né? Você saber o potencial que você tem para poder fazer as coisas acontecerem. Isso não só na parte profissional, mas na sua parte pessoal também. Quando você sabe que o potencial que você tem, ninguém te segura para viver o teu propósito, para viver aquilo que realmente faz sentido para você. Quando você entende realmente o poder que você tem escondido dentro de você e começa a trazer esse poder para fora, você se torna um verdadeiro imparável. Nada pode te parar. Não existe nenhuma adversidade que pode te desanimar, sabe por quê? Você tem bem definido os seus objetivos e você consegue gerir essas adversidades, que é um segredo muito importante. O sétimo e último segredo é o desenvolvimento contínuo e mentorias. Você precisa buscar esse crescimento todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É importante você investir nesse aprendizado. Você investir no conhecimento, você investir no seu desenvolvimento. É importante. As pessoas não querem pagar um preço, as pessoas não querem aprender, as pessoas não querem investir no seu conhecimento e elas estão fadadas ao fracasso. Sabe por quê? Porque investir no conhecimento é importante, investir na inovação é importante, investir em saber o que está faltando ali para o seu negócio dar certo é importante. O que o público está querendo, se você precisa inovar, se você precisa trazer coisas diferentes. É importante você entender esse negócio. É importante você estudar o mercado, é importante você estudar o produto. Aliás, para quem vende, para você que está assistindo a live aí e é um vendedor, estude o seu produto. Estude o seu serviço, aquilo que você oferece para as pessoas. Saiba muito bem o que você está oferecendo para as pessoas, qual é o produto, qual é o serviço que você está oferecendo. As pessoas precisam ter segurança naquilo que você está oferecendo. Seja bom, mas não seja só bom. Seja o melhor naquilo que você faz. Entenda o que você faz, entenda o seu produto, entenda o que você vende, consuma ele, faça o máximo possível para mostrar para as pessoas que você é autoridade naquilo que você faz. E às vezes você vai precisar, sabe do quê? De um mentor. Você vai precisar encontrar mentores e recursos para aprimorar as suas habilidades.
tanto a de liderança quanto a de empreendedorismo. Alguém que possa te dar assim, apenas uma palavra, apenas um direcionamento, que é o que você precisa. Eu tenho mentores. Essa semana eu fechei uma mentoria para alguém me mentorar numa coisa que eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não estou desenvolvendo. E eu precisei parar e falar assim, não, eu realmente preciso de ajuda. Eu preciso pagar alguém para me mostrar aquilo que eu já sei, mas para me puxar, para me colocar meta, para colocar objetivo, para me fazer com que eu desenvolva isso, porque eu não estou desenvolvendo. Talvez o que você precisa hoje é de um mentor, de alguém que possa pegar da sua mão e criar um plano de ação junto com você, criar uma estratégia junto com você para aquilo que você está fazendo. E talvez você vai ter que gastar para que você possa faturar mais, às vezes você vai ter que investir para que possa trazer um retorno para você. E aí você vai ter que desprender desse negócio de que esse investimento é um gasto. Porque não é um gasto, é um investimento. E todo investimento traz um recurso, um retorno para você. Você vai ter que contratar alguém, você vai ter que colar em alguém, você vai ter que pedir para alguém te ajudar. Esse desenvolvimento tem que ser contínuo. Enquanto você vê que você precisar, você vai ter que buscar coisas novas, novas ideias, pessoas que possam ajudar você a multiplicar o seu faturamento, porque é assim que você vai conseguir sair do lugar. E depois que eu entendi o papel do mentor na minha vida, eu acelero os resultados, eu acelero os processos dentro daquilo que eu preciso, porque eu sempre vou buscar alguém que possa me ajudar. Eu não vou ficar batendo a cabeça, sendo que eu posso ter alguém que pode me ajudar a ter resultados muito mais rápido. É isso que eu faço hoje, ajudar pessoas a terem resultados. Você precisa de alguém que possa te ajudar, você precisa despertar essa liderança que existe dentro de você, você precisa despertar esse empreendedor que existe dentro de você e fazer as coisas acontecerem. A tua vida merece uma nova fase. A tua vida merece novos ares, novas coisas. E eu não tenho dúvida que grandes coisas vão acontecer na sua vida, mas você precisa dar os passos necessários. A ideia de vir hoje falar sobre liderança e sobre empreendedorismo é mostrar para você que o teu desenvolvimento pessoal pode ter um próximo nível, pode ter uma próxima fase, pode ter novas conquistas, pode ter novos momentos, mas só depende de você. Então, faz o seguinte, aproveita o dia de hoje e vai fazer acontecer. Tá? Vai buscar a ajuda necessária com as pessoas necessárias que você considera importante, que pode ajudar você nesse processo, mas vai fazer acontecer. E eu desejo que você faça um dia incrível e abençoado por Deus. E bora lá, se precisar contar comigo, manda um direct aqui que eu faço questão de te ajudar nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Fechou? Vai pra cima porque o dia é seu e está esperando ser conquistado por você, tá?